Livro do profeta Jonas. Capítulo de número 1. O verso é o de número 2. Jonas capítulo 1, verso 2. Se você nunca leu esse livro, ele é pequenininho, de apenas 4 capítulos. Vale a pena. 10, 20 minutinhos, no máximo, você lê o livro com facilidade. Verso 2. Levanta-te, deixa eu ficar aqui. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui, nesta noite. O Senhor moveu corações para te adorar em louvores, moveu corações para te adorar com recursos financeiros. Cremos que o Senhor curou nesta noite e agora o Senhor vai continuar falando conosco. Pelo poder do nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero ressaltar hoje rapidamente o relacionamento desse profeta com Deus e as coisas que Deus vai fazer através deste homem, mudando este homem de lugar. Em alguns momentos até parece que o Jonas está tomando algumas decisões erradas. Mas nós vamos ver como Deus faz para desempenhar seu desejo, sua vontade, e como Jonas vai mudando de ambiente, e para onde ele vai, Deus vai fazendo coisas no ambiente, mas vai também moldando o seu profeta. O verso que nós lemos define um nível altíssimo de intimidade entre Jonas e Deus. O pobre mortal Jonas, limitado como todos nós, ferido por circunstâncias da vida, é capaz de ouvir a voz de Deus. O texto diz que o Senhor conversou com Jonas, dizendo para ele: levanta-te, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Note que na ótica de Deus, Nínive está com um estilo de vida que não o agrada. A forma como os ninivitas estão vivendo não agradam a Deus. Eles são maus. E pela maldade cujas quais eles estão inseridos, eles estão perdidos, longe do Senhor. Então Deus tem um projeto de salvar aquele povo. Por isso que a mensagem não vai a favor, ela vai contrária. O propósito da mensagem que Deus está orientando Jonas a levar até Nínive é uma mensagem de oposição ao estilo de vida, aos atos, à maneira de viver. O que Jonas vai levar aos ninivitas é uma mensagem que diz: o que vocês estão fazendo não é certo. Vocês precisam, certo? Rever a rota de vocês, a forma de vocês viverem, porque dessa forma vocês estão perdidos. Essa é a ótica de Deus. Na ótica de Deus, os ninivitas não estão vivendo bem. Mas olha o alinhamento do profeta com Deus. Na ótica do profeta, Nínive também não merece. O profeta é capaz de concordar com Deus que o estilo de vida realmente não é bom, não é adequado.
Alguns defendem alguns motivos, algumas razões pelas quais Jonas não gostaria de estar ali, quer por medo, quer por ter sofrido danos, certo? Em sua casa e a sua família, por ataques dos ninivitas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que há um alinhamento entre a mente de Deus e a mente do profeta. Deus olha para o povo e diz que o povo está vivendo um estilo de vida incorreto. Jonas enxerga do mesmo jeito. Então eles estão alinhados. Há uma proximidade entre o profeta e entre Deus, entre a mente do profeta e a mente de Deus. Só que a mente de Deus deseja salvar o pecador. Deus quer resgatar os ninivitas, quer levar uma palavra de confronto para eles, para que eles se alinhem. E aí, o relacionamento entre Deus e o profeta começa a enfrentar dificuldades. Porque nessa parte o profeta pensa diferente de Deus. Agora, aquele homem que tem intimidade com Deus, certo? E que ouve a voz do Senhor, que recebe orientações diretas de Deus, que pensa como Deus em algumas ocasiões, agora já não está pensando como Deus. Agora ele discorda de que isso que Deus está mandando ele fazer está certo. Nem sempre nós vamos concordar com o que Deus quer que façamos. É muito bom quando isso acontece, quando há um alinhamento, quando temos a certeza. Mas quando Deus começa a dizer para você continuar com o marido, que você planeja largar, que você precisa resgatar um amor que você já deu por falido. Quando as orientações começam a entrar num desalinhamento, as coisas começam a enfrentar problemas. Quando Jonas recebe essa orientação, o verso 3 diz que ele se levanta para fugir da presença de Deus. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Presta atenção agora, porque o profeta está fora de rota. Era para estar indo a Nínive e ele desce ao porto marítimo de Jope. Sua proposta é ir para a Espanha, para Tarsis. Ele então compra uma passagem e entra no barco e vai fazer a viagem. Bom, ele está desobedecendo a Deus, mas ele é servo de um Deus que quer salvar. Jonas não está onde Deus gostaria que ele estivesse, entre aspas. Por quê? Porque Jonas está num ambiente onde tem pecador. E onde tem pecador, Deus quer manifestar a salvação. Posso ouvir um amém? Isso. Por que é que na sua casa tem gente que precisa conhecer o Senhor e você conheceu primeiro? Por que é que no seu bairro, no seu clube, onde quer que seja, certo? Tem alguém com um comportamento como o dos ninivitas, um comportamento reprovável, um comportamento que precisa de confronto, mas um comportamento que precisa, certo? Que é reprovável, que precisa de confronto, mas que precisa ser feito com o propósito de salvação e não de destruição. A mente do profeta vai precisar mudar, mas vai levar um pouco mais de tempo, porque às vezes mudar um crente é mais difícil do que mudar um descrente, um novo convertido. E nós vamos olhar agora. A história eu acredito que a maioria conhece. Jonas compra uma passagem, entra num barco, desce ao porão, vai dormir e a tempestade vem.
Ela começa a arremessar o barco e comprometer a integridade de toda a estrutura. O mestre do navio, o capitão, ele é responsável por tudo, certo? Pela embarcação, por tripulação, por passageiro, por carga. Ele começa a tomar algumas decisões para salvar o barco. Ele quer salvar o barco. Deus quer salvar as pessoas que estão no barco. É isso. Nós temos ali duas preocupações com salvação. Novamente nós temos um homem, o capitão do navio, o responsável, querendo salvar sua propriedade. O que ele quer salvar é sua embarcação. Ele quer salvar também toda a mercadoria que ele transporta. E, obviamente, quer salvar as pessoas de não morrerem afogadas. Mas há alguém nessa ocasião que está querendo salvar as pessoas. Não simplesmente de morrer afogado, mas de perderem, a oportunidade de estar novamente um dia com Deus em glória. Então, o problema está inserido. Jonas está dentro do barco, a tempestade veio, localizam Jonas e alguém pergunta a ele: quem você é? Identifique-se. De que povo? De onde você está vindo? Que Deus você serve? E Jonas então narra sua experiência do verso 2. Eu estava no local, Deus falou comigo que eu deveria ir para Nínive, mas eu fugi e vim para cá, comprei para fugir, comprei essa passagem para fugir da presença de Deus. Antes um pouquinho disso acontecer, coloca o verso 5, por favor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Note que a palavra Deus está com letra minúscula, o que descreve que cada um estava clamando aquilo que acreditava que era um Deus para eles. Tá certo? A tempestade está acontecendo e eles começam a clamar cada um ao seu Deus, usando estratégias, Quando o capitão viu que não daria para salvar tudo, vamos salvar pelo menos a embarcação e as vidas. Vamos criar mais flutuabilidade, deixando o barco mais leve. Jogam fora a carga. Tá certo. Cada um clama ao seu. Jonas, então, conta a sua história. Tá certo? E o verso 14, põe o 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Preste atenção que agora, aqueles que clamavam no verso 5, cada um ao seu Deus, estão em unidade clamando cada um ao Senhor, ao Deus de Jonas. Quando eles viram o que Deus de Jonas era capaz de fazer com um homem, a força que era capaz de tratar um desobediente, desalinhado com ele, eles deixam o verso 5, vão para o verso 14, cada um agora clamando ao Senhor. Então note que há um movimento dentro daquele barco, que o verso 16 põe para a gente, por favor. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Bom, agora está resolvido. O problema está resolvido, certo? Temeram ao Senhor, fizeram votos ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor, e agora aquele barco sabe quem é o Deus verdadeiro. Então está na hora de tirar Jonas de lá. A missão acabou.
Deus salvou as pessoas que queriam. O barco está salvo, está tudo certinho, todo mundo lá dentro sabe que ele é Deus. Então a missão de Jonas havia terminado, certo? Então ele é lançado fora do navio. Isso precede um pouquinho o texto que eu estou dizendo, mas eu estou só te mostrando o que está acontecendo. Por que Jonas foi lançado do navio para fora? Porque a missão dele dentro do navio acabou. E quando a missão acaba, está na hora de ir embora. Está na hora de descobrir qual é a próxima missão. O que Deus tem agora para fazer através de mim. Eu preciso estar pronto para os novos ciclos da minha vida, onde um encerra e onde outro começa. Então acabou. Então Jonas é jogado para fora do mar, ou para fora do barco. E o verso 17, deparou-se, que tradução ruim é essa, hein? Eu vou ficar com a minha, pode tirar daí, por favor. Depois troca. Certo? Mudou? O Senhor ordenou um grande peixe que engolisse o Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do... Presta atenção. Assim que jogou Jonas fora do barco, o texto diz que o mar se acalmou. Então a situação de quem estava no barco ficou tranquila, sim ou não? Mas a de Jonas não. O mar ficou calmo para o barco e ficou calmo para Jonas. Por quê? Porque o processo foi cumprido no barco, mas ainda não foi em Jonas. Então Deus facilitou a vida dos que estão no barco e já descobriram, e já aconteceu o que Deus queria, mas Jonas ainda precisa aprender uma lição. Então a história continua. Quanto mais rápido você aprende, mais rápido, né, as coisas costumam se tornar mais leves. Mas o verso seguinte, coloca para mim, o verso 1 do capítulo 2. Então, do ventre do peixe, orou ao seu, presta atenção, está lá no peixe agora. Pastor, como é que isso é possível? Bom, olha gente, eu não sei se você vê documentário, mas de um peixe hoje é comprovado cientificamente que tem como engolir um ser humano. Como esse ser humano ficaria vivo lá dentro? Aí é Deus. Mas engolir, você viram esse dia o cara no Chile? Engoliu com caiaque e tudo. Viu? Certo? Mas graças a Deus devolveu. O cara, achei até que era Jona. Certo? Mas estava de caiaque. Eu falei, né, não. Tá certo. Mas presta atenção. Agora, lá do ventre do peixe, o Jonas vai orar ao Senhor. Ele vai clamar ao Senhor. E a oração que ele faz é algo sensacional. Vamos lá. Na minha angústia, clamei ao... Isso. Lembra desse texto? Alguém lembra dele? Na verdade, ele não está orando, ele está recitando o Salmo 120. Na minha angústia, aí eu clamei ao Senhor. Lembra? Falando da alma dele. Livra-me, Senhor, da língua enganosa. Que será dado à língua enganosa? Brasas vivas de zimbros, setas, né? Todo o texto do Salmo 120. Ele está clamando e dizendo, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele está recitando o Salmo 120, agora em sua oração. Mas, no verso 9, 2:9, me ajuda aí, irmão. Esse computador nosso, só a graça do Eterno. Mas com a voz do
agradecimento eu te oferecerei. O que votei ao Senhor pertence. Preste atenção. Olha a conversa que ele está tendo com Deus. O que Deus está querendo com tudo aquilo? Salvar Nínive. Certo? Ele queria? Não. Então ele foge e entra no barco e Deus diz, então tá bom, vou te usar para salvar essa turma que está no barco. Salvou a turma que está no barco? Então sai do barco e vai. Agora está no ventre do peixe. Aí ele diz, Senhor, né? Ou na minha angústia clamei ao Senhor. E agora ele ora a Deus e diz o quê? O que eu votei pagarei. Porque a salvação pertence ao... Então tá bom o que ele está dizendo. Eu vou, tá certo. Se a missão terminou, ele vai cumprir. Porque você lembra de Jó 42:2, lembra? Porque os teus planos não podem ser frustrados. Então Deus vai cumprir o seu propósito, porque Ele é soberano. E é assim que funciona. Ele diz, a salvação pertence ao Senhor e eu vou para Nínive. Então está na hora de fazer o quê? Sair do peixe. Porque a missão no peixe já se cumpriu. A missão no peixe era convencer o profeta de que do que Deus queria fazer e que ele iria ser usado como instrumento. Jonas disse, o que eu votei pagarei. E eu sei, tá bom, a salvação pertence ao Senhor. Eu não gostaria de ir lá. Mas um servo de Deus não faz o que quer, faz o que é preciso. Posso ouvir um amém da igreja? Isso. Tá certo? Ele faz o que é preciso. Então entendeu, está na hora de sair do peixe. E agora nós vamos para o capítulo 3, verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Certo? Quando a Bíblia fala, percorreu a distância de um sábado, é 1.400 metros. Certo? Por guardar o sábado, eles não andavam mais de 1.400 metros. Mas a caminhada de um dia, só para você entender isso, era aproximadamente entre 25 a 32 quilômetros. Vamos pegar por baixo, 25, certo? Nínive era uma cidade mais ou menos do tamanho daqui a Mangaratiba, talvez. Daqui até o Recreio dá 60 quilômetros de Xerém ao Recreio dos Bandeirantes. Então, para andar 3 dias, andando 25 por dia, que era normalmente o que eles faziam, era uma cidade muito grande, até para a gente mensurar aqui. Mas agora ele está onde Deus mandou. E ele prega naquela cidade, e toda a cidade, até o rei da cidade, se arrepende, demonstra arrependimento, tá certo? E a missão está cumprida. Quando isso acontece, a missão cumpriu. Se cumpriu, está na hora de sair. Missão cumprida, capítulo 4, verso 5. Preste atenção. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, um abrigo, e repousou debaixo dela à sombra, a ver o que aconteceria à cidade. Olhe bem, ele tem um prazo, depois você lê. A cidade estava para ser destruída. Agora o povo se arrepende, a missão dele acabou, então não faz mais sentido ele continuar ali. O problema é que Jonas
não gosta do resultado. E ele vai conversar com Deus. Note que eles continuam com o relacionamento. Jonas não está afastando do Senhor porque não concorda com isso, porque não concorda com aquilo, porque Deus mandou a fazer isso, porque eu sou a favor de dízimo, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo outro, porque o outro pecou, porque o outro caiu, porque o outro... Pessoas que se separam num relacionamento por coisas tão pequenas, é porque o nível de relacionamento é extremamente raso. E não dá para manter um relacionamento profundo com pessoas rasas. A turma aqui de Xerém sabe, a gente tomava banho de rio junto. Havia uma regrinha básica, certo? A primeira coisa que se faz num ambiente para mergulho é descobrir a profundidade do local. Você não chega numa piscina e mergulha. Você chega e descobre qual é a profundidade da piscina. E a profundidade da piscina diz a você qual é a forma que você vai lidar nela. É assim que funciona. Quem sabe nadar não pode entrar neste local. Por quê? Porque ali a piscina não dá pé. Ela é funda demais. E onde é mais raso? Onde é mais raso, não pule de ponta, pule em pé. É assim que funciona. Quando nós tomávamos banho, era assim. Chegou num poço novo, onde ninguém nunca tomou banho, nenhum dos meninos mergulhava. Não sabia se tinha uma pedra. E mais, mesmo que o poço fosse conhecido, nessa época, que era agora, que era a época dos temporais, certo? Aquela chuva, volta e meia, o que acontecia? Troncos se deslocavam. E se o poço era novo, mas uma tempestade aconteceu recentemente, nenhum dos meninos entrava nem no lugar que já conhecia da mesma forma, e sim com muito mais cuidado. E eu não estou falando de tomar banho e de mergulhar. Eu estou falando de relacionamento. Note que mais uma vez fica conflitante. Mais uma vez o profeta não está bem. Ele não está entendendo. Então ele começa a reclamar com Deus. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Eu sabia, por isso é que eu não queria vir aqui. E aí Deus precisa novamente. Já salvou a turma do barco, já salvou a turma de Nínive, só precisa educar seu profeta. Fazer com que ele entenda que há um propósito maior, que suas perdas particulares não podem mudar a sua ótica a respeito de Deus. Então, a história precisa continuar. Capítulo 4, verso 6. Então, fez o Senhor Deus crescer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha só, ele tinha quase desmaiado por causa do calor. Então ele busca um abrigo, como nós vimos, mas uma planta, certo? Uma trepadeira. Ela vai rapidamente, milagrosamente, certo? Num período muito rápido, cobrir todo o ambiente. E o Jonas descobre que aquilo é um milagre, e que Deus continua com ele, mesmo eles não estando tão alinhados assim. Ele está feliz, certo? Porque a planta, verso 7, mas Deus no dia seguinte, na manhã, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Agora o Jonas ficou bravo. Note que hora ele está feliz, hora ele está bravo, hora ele está afim, hora ele não está. Está lembrando de alguém? Deu para lembrar? Tem hora que as coisas estão boas, tem hora que não estão, tem hora que a notícia é favorável, tem hora que não quer, tem hora que você vai para o céu, tem hora que você fala que o inferno talvez seja melhor. Você está dando, tem hora que... Você consegue entender? Agora, a felicidade de um dia vira tristeza no outro, porque a planta morreu. Ai, Jonas. Deus vai conversar com ele, porque Deus quer mostrar para ele que ele está preocupado com a morte de uma planta, mas não se preocupa com a morte de vidas. Então, põe aí o verso seguinte.
E descendo o sol, Deus mandou um vento que bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si dizendo que melhor é do que. Aí quem é que vem? O terapeuta. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Note que ele está nervoso, nervosinho, conversando com Deus. E aí Deus falou: você tem compaixão da planta que não custou seu trabalho? Ele falou: quem criou a planta fui eu, então quem mata a planta sou eu. O qual não fizeste crescer, e numa noite... Isso, parece um texto do Novo Testamento. Lembra? Lembra quando Deus falando sobre a glória de Salomão? Os lírios do campo que hoje e amanhã, certo? Olha só. Numa noite nasceu e numa noite pereceu. Verso 11. Não hei eu de ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos lá? Foi porque o texto acabou. Fiquei empolgado. Deixa eu pegar o meu fechamento. Preste atenção o que Deus está dizendo para ele. Olha só que coisa extraordinária. Fala, cara, você está preocupado com a planta? E não está preocupado com as pessoas? Você ficou triste porque eu salvei uma cidade. Olha só. E agora? Você está triste porque uma planta morreu? Eu acho muito legal como a história termina. Porque provavelmente Deus e Jonas tiveram outros embates. Outras histórias que não bateu. Outros momentos que Jonas não entendeu. Mas o relacionamento entre Jonas e Deus não terminou porque ele não entendeu. Não terminou porque o desfecho não foi o que ele gostaria que fosse. Jonas entendeu que por onde ele passava, o propósito era o mesmo: salvar pessoas. Aqui na igreja o propósito é salvar nas pessoas. Você vai sair daqui, vai fazer um lanche, vai tomar um sorvete, vai fazer alguma coisa ali fora, o propósito é salvar pessoas. As pessoas que estão lá no estacionamento, estão trabalhando, não é guardando carros, é salvando pessoas. As pessoas que estão ali na recepção, elas não estão segurando uma placa, não. O que elas estão fazendo? Elas estão salvando pessoas. O pessoal que está aqui cantando e ministrando, o que eles estão fazendo? Salvando pessoas, salvando pessoas, salvando pessoas. Já já o culto termina, para onde nós vamos? Para outro lugar, talvez o barco, talvez Nínive, eu não sei. Mas onde estivermos, na escola, no trabalho, no clube, na vizinhança, o que nós devemos estar fazendo? Salvando pessoas. Levando pessoas a conhecerem ao Deus que você conhece. Quem são essas pessoas? Todas elas. As que você gosta e as que você não gosta. As que você acha que merece e as que você acha que não merece. A salvação é para todos. Seja essa pessoa um estereotipo cujo qual você se agrada ou você concorda, esteja ela vestida do jeito que estiver, se ela está sóbria, se ela está dopada, se elas mantêm relacionamentos heterossexuais ou homoafetivos, se elas são de direita ou de esquerda, se são políticos ou empresários,
Qual é a diferença que isso faz para você, Jonas? Talvez muita. Para Deus, nenhuma. Desde que uma mensagem de confronto seja lançada, desde que um arrependimento venha a ser trazido pelo mover do Espírito Santo, desde que uma conversão se estabeleça e desde que as crises vividas nesse processo não nos afastem de Deus. Essa ausência nossa de entendimento da totalidade, que faz com que eu não queira que aconteça assim, eu não concordo com aquilo, reclamo de uma coisa, mas tolero outra, certo? Como diz a Bíblia, eu vou coar um mosquito e vou engolir um camelo, deixo passar algo grande, mas vou apontar defeitos pequenos. O processo é salvar pessoas. E quem ele vai usar? Eu e você. Porque Jonas, ele não está mais aqui. Nínive também não. Aqui é Mantiqueira, Xerém, Santa Cruz da Serra, Figueira, Saracuruna. Aqui é Duque de Caxias, é Nova Iguaçu. Aqui é o Rio de Janeiro. É assim que funciona. São as pessoas que precisam ser alcançadas. Assim que eu cheguei na igreja, hoje, uma menina me chamou. Pastor, eu preciso falar com o senhor. E é particular, estava quase para terminar o culto, para começar o culto. Eu falei, pode ser aqui? Ela falou, pode. Ela me levou no cantinho e disse, eu preciso falar com o senhor. Porque no último culto eu aceitei Jesus, mas não fui lá na frente. O senhor pode orar por mim, porque eu estou recebendo Jesus. E alguém recebeu Jesus antes do culto começar. Porque Deus é quem salva. Então eu não sei o que você veio fazer hoje aqui. Talvez só ouvir uma palavra. Nem todo mundo encontrou Jesus no mesmo dia. Mas talvez você tenha sido trazido hoje aqui. Porque esse é o barco, eu sou o Jonas. E talvez hoje você faça parte da tripulação. Talvez você hoje seja um passageiro. Talvez hoje para você não seja Nínive, ou não seja o barco, seja Nínive. E você seja um ninivita. Que Deus usou o louvor, a oferta, a palavra, para alcançar você. Hoje eu quero falar sobre poderes. Eu preciso mostrar na igreja, foi algo que Deus colocou no meu coração, por quê? Porque o mundo, ele é regido e governado por poderes. E esses poderes, eles estão distribuídos em 3 níveis principais: poderes espirituais, poderes emocionais e poderes materiais. O mais fácil de lidarmos com ele, com certeza, é o poder concreto, o poder da matéria. Esse nós temos muita facilidade. Quando nós passamos por poderes emocionais e espirituais, aliás, o espiritual e o material sempre foi muito bem encarado, principalmente pela igreja. Mas até hoje está assim de gente que tem muita dificuldade de lidar com problema emocional. Até hoje, membros de igreja, pessoas esclarecidas, têm dificuldade de procurar um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, porque isso é coisa de doido. Ainda é um preconceito na cabeça de muita gente. Então nós temos 3 poderes: os poderes espirituais, os poderes emocionais e os poderes materiais. Os materiais a gente consegue entender, porque é grana, é casa, são bens, formações, tudo aquilo que nós podemos, certo, ver de verdade, meio que pegar, ser palpável. Mas hoje eu quero mostrar a você, numa escala de potencialidade, 5 poderes. Eu separei aqui 5, que se você entender esses poderes e colocar a sua vida dentro dele, provavelmente nunca mais você muda de igreja. Por mais aborrecimento que você tenha. Provavelmente nunca mais você pensa em divórcio. Quando você colocar isso na sua vida, esses 5 poderes, pelo menos o reconhecimento desses 5,
Ok? Eu coloquei numa escala aqui rapidinho, esse culto é rápido. O primeiro poder é o poder de Deus, esse é o maior. Esse é o primeiro poder que rege esse mundo. Deus criou, Ele é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. É assim que funciona. É o poder de Deus. Que poder é o poder de Deus? É o poder do bem sem mal. A Bíblia nos diz, coloca aí porque eu quero frisar isso, Tiago 1,13. Preste atenção nesse texto. Tiago capítulo 1, verso de número 13. Isso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Então, você consegue entender? O poder de Deus é o maior poder, Ele é o soberano, é o todo-poderoso, Ele pode fazer tudo e nele não há mal. Ele não pode ser tentado, Ele a ninguém tenta, tá certo? Esse é o poder, é o maior poder que rege este mundo, rege essa terra. Então que fique claro isso, tá certo? Se eu tivesse uma dica para dar a você, eu diria, cole em Deus, cola nele. O segundo poder é o poder das trevas, é o poder, certo? É o poder do mal que pode oferecer um bem momentâneo. Eu preciso explicar que a estratégia de Satanás trabalhar desse poder, ele é um poder que pode trazer o mal vestido de bem. Ele pode trazer a desvantagem na roupagem de vantagem, o prejuízo vestido de lucro. Entendeu? A infelicidade fantasiada de felicidade. O poder das trevas. Os dois que eu estou citando ainda são subjetivos, é verdade, porque está no campo do poder espiritual. Lembra que eu falei espiritual, emocional e material? Então, preste atenção, você não vence Satanás sem Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Satanás, a não ser Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás me pediu autorização para mexer, para cirandar, para envolver, para atrapalhar a sua vida, e eu não autorizei. Quer mais? Satanás, disse Deus, tende visto meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal? Sabe o que o Satanás disse para Deus? Também, ele te teme à toa, eu não posso tocar em nada dele, tudo que ele tem está protegido pelo Senhor. Dá para entender porque é melhor andar com Deus? Então não brinque com o poder das trevas. Terceiro poder, o poder do propósito e da fé. Você tem que ter fé em você, sim ou não? E fé em Deus. Fé em você, você vence tudo aquilo que pode. Fé em Deus, você vence os obstáculos que você não. Mas Ele é o Todo-Poderoso. É o terceiro poder em conexão com o primeiro. Glória a Deus. Ele rege a terra. O poder de Deus rege a terra. O poder de Satanás está por aqui e o poder da fé. O quarto poder é o poder da ação. Ação em se qualificar, ação em se relacionar e ação em trabalhar. Qualificação, relacionamento, trabalho. Peguei um exemplo fácil, simples, que eu usei aqui esses dias. José do Egito. Pensa num cara qualificado. Ele era qualificado. Procuraram uma qualificação em alguém para resolver um problema e não acharam. De repente aparece José. O faraó falou para o copeiro, cara, eu estou precisando de alguém que interprete meu sonho, e não tem ninguém qualificado. O copeiro disse, eu conheço um cara que tem qualificação. Não adianta estar qualificado sem relacionamento, porque se o José não tem relacionamento com o copeiro, o troço
troço não acontece. Está assim de gente, preparado. Você pega o como é que é o nome? O currículo dele, rapaz, você fica até com medo. Ciências ocultas, letras apagadas, muitas formação. Você olha assim, pensa em curso atrás da outra. E não arruma nada, não tem uma conexão, não tem nada, dá uma dó. Certo? José era alguém que tinha conexão, relacionamento. José era alguém qualificado, sim ou não? Era alguém que tinha relacionamento e era muito trabalhador. Pode notar, quanto mais bem sucedido o cara é, mais o cara trabalha. O que não é, não entende. Rapaz, você que essa vida, você acorda 6 horas? Eu sei que a sua, não, eu assim, 6 horas, eu até acordo, boto o relógio para despertar, mas aí eu olho, 6 horas da manhã, né? Jesus vai voltar mesmo para quem tem, para quem não tem. Quem sabe ele não volta hoje, vou sair não. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Quinto poder. Suponhamos, isso aqui é terrível. Suponhamos que o cara tem o primeiro, Deus, deu uma pernada no segundo, que é as trevas. Se, estruturou no terceiro, que é propósito e poder. Foi para o quarto, qualificação, relacionamento mas o quinto poder, ele é fantástico. Ele é o poder da administração. Ele rege esse mundo. E preste atenção, esqueça a quantidade. O bom administrador, ele administra bem o recurso que tem. Hoje eu estava conversando com um cara, ontem, fui jantar com o Galdino, e aí surgiu o assunto, e ele falou assim: pastor, minha mãe e minha tia, elas ganham 2 salários mínimos. Pastor, elas têm dinheiro para emprestar, e só ganha 2. Então preste atenção, o bom administrador, ele sempre administra bem. Ele pode não ter tanto recurso, porque o recurso dele é pouco. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no... Por quê? Porque o assunto é fidelidade, não é a quantidade. Sabe qual é o grande problema? Algumas pessoas não criam um ambiente de disciplina para si. Por quê? Porque elas fazem pouco caso do pouco. A Bíblia diz: não negligencie o tempo das pequenas coisas. Se você ganha pouco, beleza, está tudo certo, eu respeito isso, entendo. Mas a minha pergunta é: quanto desse pouco você tem guardado? Ah, pastor, para falar a verdade, olha, eu sempre só consegui economizar R$5 por mês. Tá? Nos últimos 10 anos, eu estou guardando R$5 por mês. Isso é um administrador extraordinário. É o que ele pode fazer. O outro guarde 100, o outro guarde 500, o outro guarde 1000. Administração. É comprovado, queridos, é comprovado que se hoje, pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir em partes iguais para toda a população da terra, 15 anos depois, o dinheiro vai estar de volta nos mesmos bolsos, por causa da administração. A administração é um poder que pode jogar tudo o que você fez do lado de Deus, do lado da fé, do lado do trabalho, certo? Da conexão e da qualificação, do lado do relacionamento, tudo fora.
se você não administrar. É importante que nós venhamos entender isso, por quê? Preste atenção aqui, eu já estou terminando. Mateus 25:15. Dá uma olhada nesse texto. Mateus 25:15. Mateus. A um deu? Deu o quê? A outro deu o quê? E ao outro? Segundo o quê? Segundo o quê? Bom, então ele recebeu segundo a sua capacidade, segundo a sua qualificação, voltando no anterior. Tá certo? Depois que distribuiu, ele fez o quê? Isso, ele voltou para o céu. Vamos aqui traduzindo de uma forma bem prática, simples. Deus veio aqui e distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, tá certinho, tá bom. Foi para longe, voltou para o céu, tá beleza. Um dia ele volta, e quando ele volta, bota o verso 28. Mas o que recebera um foi e cavou a. Só que eu falei 28, aí botou 18, me atrapalhou aqui. Isso, presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Presta atenção, nessa parábola, o proprietário distribui para 3, segundo a capacidade. Preste atenção. O cara que ganhou 1, ele não merecia ganhar 1. Só que o homem dessa história, ele é Deus, sim ou não? Sim. E Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade, o cara, de ter pelo menos 1. Quando ele volta, ele pergunta ao cara que ele deu 5, ele diz: bom, eu fiz seu dinheiro dobrar, ganhei mais 5. O outro disse: eu ganhei mais 2. E o outro disse: olha, eu fiquei com medo, eu enterrei esse, o que eu tenho é 1 para te devolver. O que ele diz? Pega esse 1, entrega o cara que tem 10. Você consegue entender isso? Administração. Hoje muitas pessoas sofrem com essa questão. Sofrem. Não pode ganhar nada. Se ganhar qualquer coisa em algum ambiente, o cara ganha uma herança. Tem gente que ganha na loteria. Deixa eu te explicar uma coisa. Sucesso não tolera ambiente inseguro. Não tolera. Sucesso não gosta de ambiente inseguro. Pessoas podem até dar sorte, sim, e alcançar o sucesso. Mas se ele não tiver um ambiente seguro, sabe o que acontece? Ele vai embora. Eu vi isso acontecer, está aqui, ó. Seu marido foi um homem tão próspero, Domiciano, ela é minha prima, eu posso falar aqui que estou falando da nossa família. Domiciano, tão próspero. Adelso, meu irmão, tão próspero. Como é que eles morreram, Lu? Parece que deram sorte, mas não criaram um ambiente seguro para a sorte permanecer. Boa administração. Cuidado com isso. É importante nós entendermos isso. Então a fidelidade, sabe, e a boa administração é algo que nos expõe a entendermos que podemos estar do lado de Deus, podemos ter fé, podemos nos qualificar, trabalhar, ter conexão, certo? Porém, se nós não administrarmos bem, nós vamos ter problemas sérios. Minha proposta hoje aqui, com essa mensagem, é fazer você entender o quanto Deus quer te ver um vencedor, segundo a sua medida. E para isso eu termino botando Mateus 13, 18. Dá uma olhada nesse texto. Mateus 13, 18.
13:8, perdão. 13:8, volta para o 8. E outra caiu em boa, e aqui caiu em boa terra, ela deu, sim, 100, outro, e outro, presta atenção, a terra é boa. Mas se você observar, a produtividade é diferente. Uma semente, ela produz a 100, outra produz 60, e outra produz a... Isso aqui está oferecendo um ambiente de escala muito importante. Muito importante. Porque o mais pobre, o menos produtivo, produziria 30. Esse cara aqui, se alguém tentar fazer ele, ou o cara do 30, a produzir 100, ele morre. Porque não é para ele. A grande essência da vida é descobrir em que ambiente você está. Hoje, a teologia da prosperidade tentou levar todo mundo para o 100. A oposição da prosperidade é a miséria, onde você não pode ter nada, nem os 30. Nós precisamos entender, eu vou em muitos ambientes onde as pessoas fazem isso, ou tenta puxar o cara para o 30, ou tenta puxar o cara do 100. Aqui é o seguinte, se tu é do 100, não produza 99, produza 100. Se você é do 60, pode até acontecer um mês, em um momento, de você produzir 70, mas fique tranquilo, volte à normalidade, pois isso pode matar você, ou te trazer insatisfação, se tornar um pão de dores. Para você que produz 60, se negue a produzir 59. Produza o melhor e faça o melhor que você puder. É assim que funciona. Aqui, pode produzir um mês, um momento, um ambiente sazonal, passageiro. Você vai a 50, beleza. Se você ficar lá, você morre. Porque você não foi chamado para produzir aquilo. Então, se sua vida é de uma bicicleta, beleza. Se você achar que toda casa que tem um carro na garagem tem satisfação, prazer, alegria e plenitude, você está muito enganado. Qualquer ambiente que estiver fora, certo? Ele está descompensado. De fora ele pode até parecer bom, mas quem está dentro sabe que não é. Nós passamos esses dias, eu e Mary ontem, eu acho, na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando, que é um ambiente muito comum deles. E eu falei, nossa, eles se reúnem ali sempre daquele jeito. E ela falou assim para mim, Cláudia, e às vezes eles são muito mais felizes do que nós, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo dos outros. Então eu volto aqui e digo a você, em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele. O número 3, propósito e fé, pegue ele. O número 4, qualificação, relacionamento e trabalho, invista nisso. Agora, se puder fazer um cursinho, colar com alguém que administra bem, para aprender a administrar, se possível, antes de ganhar, vai te ajudar bastante, ou então você nunca vai ter coisa nenhuma, e não é isso que Deus quer. Pensa só, essa também é bem bagunçadinha, para quebrar nossos paradigmas. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim,
a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era, e dormiram. Ô, gente, seja franco. Suponhamos que nós vamos fazer uma visita. Tem alguém de Petrópolis aqui? Então eu vou trocar. Não estou querendo ofender nada não, tá bom? Vou pegar uma palavra. Deixa eu pegar aqui, com o fim da terra. É porque tem gente na internet. Tá certo? Então vamos dizer que nós fôssemos enviados lá nos confins da terra. Eu e tu. E a gente chega lá, os crentes. Quem nos mandou foi Deus. Tu ia aonde? Para dormir na casa da dona Raabe, um prostituto? Seja franco, tu tem reputação, crente. Eu acho isso mó barato. Primeiro porque essa mulher não pertence ao povo de Deus. Olha a salvação passando em Jericó. É ou não é? A Raabe quer ser salva, sim ou não? Mas mais do que ela quer salvar quem? Toda a sua família. Eu gosto dessa dona. Uma vida meio torta, mas meio certa. Aliás, quem aqui tem direito de falar contra a dona Raabe? O nome dela está na genealogia do Cristo. E o teu está no Serasa. Pense nisso. Olha que diferença, você botando defeito nela. Muita gente sorriu porque achou graça. Outros sorriram porque lembraram que é verdade. Mas preste atenção em mim. Ô, gente, são espiões. Quem são aqueles dois espias? Eles são a oportunidade de Raabe segurar a salvar. É isso. Isso é a salvação passando em dois possíveis clientes que entram na casa de uma prosti para levar a salvação. Às vezes, ela vai vir num modelo bem esquisito para nós, extremamente perigoso. Raabe põe sua vida física em risco para conseguir o direito de receber também a espiritual. Ela disse: eu quero a garantia de que eu e a minha família. E sabe o que os homens disseram? Então nós vamos fazer um acordo. Se você nos recebeu aqui nessa casa, olha só, olha bem, a salvação entrou na casa de Naamã através de uma menina e entra na casa da prostituta Raabe com dois espias, e os espias dizem para ela: quando nós invadirmos Jericó, todos os seus familiares devem estar dessa porta para dentro e porta fechada. Nós não damos garantia nenhuma do que vai acontecer lá fora. É o mesmo processo que acontece o tempo inteiro. Se formos usar a arca de Noé como exemplo, é isso aí. Fecha o que está aqui dentro, está seguro, o que está lá fora está em jogo, certo? O sangue cobriu, fechou. Quem está fora do sangue está fora. É assim que funciona. É sempre a salvação tentando nos alcançar. E aqui, passando por Jericó. É assim que funciona.